Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para a gente entender melhor o tema, vamos dividir essa parte geral sobre pessoas em três blocos. No primeiro bloco, a nossa conversa vai ser sobre capacidade civil, personalidade jurídica e domicílio. Vamos fazer isso de um jeito bem prático, trazendo exemplos do dia a dia para que fique mais fácil de memorizar. Vamos começar pela capacidade civil. Você sabe o que é isso? Basicamente, é a aptidão que a pessoa tem de adquirir direitos e assumir obrigações. Por exemplo, pensa comigo, um jovem quer abrir uma conta no banco ou assinar um contrato de aluguel. Ele consegue fazer isso sozinho? Conseguiria se não tivesse a idade certa ou se não tivesse emancipado? A lei diz que, de forma geral, a capacidade civil plena vem com a maioridade, que acontece aos 18 anos. Mas tem também a emancipação. Já ouviu falar? É quando o menor de idade passa a ter capacidade para certos atos antes de completar 18 anos. Isso pode acontecer de algumas formas, como quando os pais autorizam ou quando o menor começa a trabalhar e tem renda própria suficiente. Um exemplo simples: imagina um adolescente que consegue um emprego e começa a administrar o próprio dinheiro. Ele já pode assinar contratos relacionados ao que ganha, sem precisar da autorização dos pais. Esse é um exemplo prático de emancipação. Agora vamos falar sobre personalidade jurídica. Esse conceito é bem importante. A personalidade jurídica é o reconhecimento de que a pessoa tem direitos e deveres. Ou seja, desde que nasce com vida, a pessoa já é titular de direitos. Ela pode herdar bens, assumir obrigações e até ser responsável por atos que comete. E você sabia que a lei protege a pessoa desde a concepção? Claro, existem algumas regras. Alguns direitos só podem ser exercidos de fato depois do nascimento. Por exemplo, imagine uma família planejando um testamento para garantir a herança de um filho que ainda vai nascer. A lei protege os interesses desse nascituro mesmo antes dele vir ao mundo. Legal, não é? E agora vamos falar um pouquinho sobre domicílio. Esse é o lugar onde a pessoa estabelece sua residência com intenção de permanecer. E por que isso é importante? Porque define onde a pessoa vai receber notificações legais, onde pode ser tributada e até qual jurisdição vai valer para determinados processos. Por exemplo, pensa no seu próprio endereço. É lá que você recebe correspondências oficiais, notificações e contas. Esse é o seu domicílio. E atenção, se você mudar de endereço com intenção de ficar em outro lugar, seu domicílio também muda. Então, nesse primeiro bloco, a gente viu conceitos fundamentais: capacidade civil, personalidade jurídica e domicílio. Todos eles aparecem bastante em concursos, e quando você consegue relacionar com exemplos do dia a dia, fica muito mais fácil lembrar na hora da prova. Por isso, pense sempre em situações práticas: jovens que começam a trabalhar, famílias organizando herança ou mudança de endereço. No próximo bloco, a gente vai continuar essa conversa falando sobre estado civil, ausência e morte presumida. Vou trazer exemplos práticos de todos esses conceitos para que você fixe bem o conteúdo. Então, concurseiro, vamos continuar nossa conversa sobre a parte geral das pessoas. No bloco anterior, falamos sobre capacidade civil, personalidade jurídica e domicílio. Agora vamos entrar em temas que aparecem bastante em concursos: estado civil, ausência e morte presumida. E para que fique mais fácil de entender, vou trazer exemplos do dia a dia que ajudam a visualizar cada conceito. Começando pelo estado civil. Você já parou para pensar que ele mostra a situação da pessoa em relação à família e à sociedade? Por exemplo, se alguém é solteiro, casado, divorciado ou viúvo, isso influencia vários aspectos da vida civil, como direitos sobre herança, regime de bens e até decisões em contratos. Um exemplo do cotidiano: imagina duas pessoas querendo alugar um imóvel. Saber o estado civil ajuda a entender quem precisa assinar o contrato ou quem pode tomar decisões conjuntas. Outro exemplo comum é na compra de um carro ou imóvel. Se a pessoa é casada, dependendo do regime de bens, o cônjuge pode ter que autorizar. Consegue perceber como isso aparece na prática? Agora vamos falar sobre ausência. Já ouviu falar nesse conceito? Ele acontece quando alguém desaparece e não se sabe se está vivo ou morto. A lei traz mecanismos para proteger tanto a pessoa quanto a família. Por exemplo, pense em alguém que viaja e some durante uma expedição. A família precisa de uma forma de cuidar dos bens e resolver questões legais.
Nesse caso, o juiz pode declarar a ausência e nomear um curador para administrar os bens e interesses dessa pessoa, garantindo que nada se perca enquanto ela não aparece. É uma forma de proteger todo mundo e manter a vida civil funcionando. E quando ninguém tem notícias da pessoa por muito tempo, entra o conceito de morte presumida. É declarada judicialmente quando se acredita que a pessoa faleceu, mesmo sem prova direta, como um corpo. Um exemplo prático: imagine acidentes no mar ou desaparecimentos em locais de risco. Declarar a morte presumida permite que os herdeiros organizem a herança, cuidem de pensões e resolvam questões legais, sem que a família fique travada esperando notícias que talvez nunca cheguem. A lei prevê prazos e regras para isso, justamente para evitar injustiças e proteger todos os envolvidos. Perceba como esses temas se conectam com tudo que já vimos. O Estado Civil influencia direitos e obrigações. A ausência exige cuidado com bens e interesses, e a morte presumida garante a continuidade da vida civil para familiares e herdeiros. Tudo isso é muito cobrado em provas, especialmente em situações práticas. Por isso, sempre que estudar, tente imaginar casos reais. Por exemplo, pense naquele amigo que se mudou para outro país e perdeu contato, ou daquele parente que está em viagem arriscada. Quando você conecta a lei à vida cotidiana, fica muito mais fácil lembrar na hora da prova. No próximo bloco, vamos concluir nossa conversa sobre a parte geral das pessoas, revisando os pontos mais importantes e trazendo detalhes finais que costumam aparecer nos concursos. Chegando ao último bloco sobre a parte geral das pessoas, concurseiro, vamos revisar tudo o que já vimos e ainda trazer alguns detalhes finais que são muito importantes para a prova. Nos blocos anteriores, conversamos sobre capacidade civil, personalidade jurídica, domicílio, estado civil, ausência e morte presumida. Agora, vamos fechar esse tema fazendo algumas conexões práticas e reforçando os pontos principais. Começando pela capacidade civil. Você lembra do que falamos? Ela mostra quem pode praticar atos da vida civil sozinho, como assinar contratos, abrir uma conta ou comprar um imóvel. Todo maior de 18 anos tem capacidade plena, mas os menores podem ser emancipados em algumas situações. Um exemplo que ajuda a fixar. Imagina um adolescente que começa a trabalhar e passa a administrar seu próprio salário. Ele já pode tomar decisões sobre esse dinheiro, assinar contratos relacionados ao trabalho e até fazer compras maiores com autonomia. Viu como a lei acompanha a vida real? Agora, vamos lembrar da personalidade jurídica. Ela garante que a pessoa é titular de direitos e deveres desde o nascimento com vida. E lembra do exemplo do nascituro? A lei protege o filho que ainda vai nascer, por exemplo, quando a família organiza um testamento ou pensa na herança. Isso mostra como o direito civil cuida de cada detalhe para proteger a pessoa desde o início da vida, garantindo segurança para a família e para a sociedade. Falando do domicílio, não podemos esquecer que ele indica o lugar onde a pessoa estabelece sua residência com intenção de permanecer. E por que isso é importante? Porque é lá que você recebe notificações, processos e documentos oficiais. Um exemplo prático: se você se muda de cidade para estudar ou trabalhar, seu domicílio passa a ser o novo endereço, e é nesse local que receberá correspondências importantes e ações legais. O Estado Civil também merece atenção. Ele mostra a posição da pessoa na família e na sociedade e influencia diversos atos da vida civil, como casamento, divórcio, separação e viuvez. Um exemplo do dia a dia: se você vai comprar um carro ou um imóvel, o Estado Civil indica se o cônjuge precisa participar da negociação ou assinar algum documento. Consegue ver como isso está presente na rotina? E agora, lembrando da ausência e da morte presumida. Esses conceitos ajudam a lidar com situações em que não se tem notícias de alguém por um longo tempo. Na ausência, um curador administra os bens da pessoa, protegendo tanto ela quanto a família. Já a morte presumida permite que os herdeiros organizem a sucessão e resolvam questões legais, mesmo sem prova direta da morte. Pense em pessoas que desaparecem em viagens perigosas ou acidentes remotos. A lei garante que a vida civil e os direitos das famílias não fiquem parados. Percebe como todos esses temas se conectam? Eles são muito cobrados em concursos, principalmente em situações práticas. Por isso, quando estudar, tente sempre imaginar exemplos do cotidiano.
Isso ajuda a fixar o conteúdo e entender como a lei funciona na prática, além de facilitar na hora de responder questões mais complexas. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.